Olá, estamos chegando com o consultório de família. Você já está percebendo que eu não estou com a mesma voz de sempre, mas é só por hoje. Mas eu espero que tenha voz suficiente para fazer o consultório de família inteirinho para você hoje. Chega de programas gravados, né? Eu estive ausente por alguns dias, os programas ficaram gravados. Eu sei, vale a pena dizer porque as pessoas percebem, você percebe, mas a partir de hoje, de volta, ao vivo, muito feliz com você aí do outro lado. Todos sejam muito bem-vindos a esse nosso bom momento para falarmos de família, para falarmos sobre você, seus relacionamentos, sua vida em família, com seus filhos, com seu marido. Todos os assuntos que trazemos aqui, nós trazemos porque pensamos no contexto total da família. Nós pensamos em todos os aspectos para fazer uma família feliz. E todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações. Não fique pensando você que é só você que tem problemas, que é só a sua casa que tem dificuldades, que só você tem dificuldades com seu marido, ou com sua esposa, ou com seus filhos, e que na casa do vizinho tudo acontece tranquilamente. Não é bem assim. Sabe que eu estive pensando que até na família sagrada havia dificuldades? Na família de Jesus, de Maria, de José, naquele convívio. E a gente fica pensando e percebendo entre todos os personagens bíblicos, entre todas as histórias que nós encontramos na Bíblia, nós vamos sempre encontrar conflitos. São pessoas, são humanos. E Deus trabalha com o humano naquilo que é impossível para nós e Ele torna possível. Então, não fique triste ao olhar para a sua dificuldade. Todos temos. Agora o que temos que buscar é condição de sairmos dessas situações ou desses conflitos de maneira sábia, de maneira que tenhamos condição de agir com dignidade, com sabedoria, com inteligência, preservando a nossa vida emocional, trabalhando a nossa vida espiritual, mas que todos temos dificuldades, temos, e isso alivia de certa maneira, para você não ficar se sentindo um coitadinho, uma coitadinha. Não, você é filho e filha de Deus, somos todos servos do Senhor Jesus, chamados a sermos felizes pela graça de Deus. E para fazer o programa de hoje, além de você, que é sempre o nosso convidado muito especial, eu tenho aqui hoje 2 pastores, e eles vão conversar com a gente durante todo o programa, como sempre fazem, com muito carinho e respeito pelas famílias de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Pastor Marcelo, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Me reconhece com essa voz? Tá difícil, mas... Tá difícil, né? Mas vamos tocar juntos. Muito obrigada por sua vinda aqui ao programa Muito hoje. obrigado, eu que agradeço. Pastor Marco Lamarques, bem-vindo mais uma vez. Tudo Estava com saudade aqui desse povo, viu? Pois é, ficamos um tempinho sem trazê-lo no consultório, mas foi bem frequente no Sem Tabus, né? A gente trocou de casa, mas continuamos aqui. Muito amigo, muito bom. Então, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de conflitos, e o pastor Marco Lamarques, ele está desenvolvendo a tese doutoral dele, já está perto de terminar, né, doutor? Eu tenho que terminar até o final do ano, senão recebo as contas. Eu já estou te chamando de doutor, hein? Já estou te comprometendo. Está em processo, mas estou na expectativa lá. E a tese doutoral do pastor Marco Lamarques é sobre conflitos, né? Eu acho que eu já pedi para você citar um pouquinho a respeito, mas por que escolheu a temática conflitos em família ou conflitos de modo em geral para trabalhar como uma tese doutoral? É uma questão que está presente em todos os relacionamentos. E eu acho que dentro, especificamente a minha tese está dentro do matrimônio do pastor. Então a minha ideia é ajudar os colegas e conhecer quais são os conflitos que mais aparecem no relacionamento, quais são as características desses conflitos e como nós podemos tratá-los. Parece muito óbvio às vezes e muito simples, mas mesmo que a gente conheça isso e saiba, às vezes a gente esquece desse detalhe e não trabalha essas questões e se nega a trabalhar às vezes, e mesmo a gente que é pastor acha que isso não vai acontecer no nosso relacionamento, em nossa família, pelo fato de nós sermos pastores. E realmente acontece. Então, eu quero desenvolver um trabalho que possa contribuir para o ministério, para as famílias pastorais e poder, assim, abrir o horizonte de como nós podemos crescer num relacionamento e de que conflito é uma realidade, mas que pode ser tratado e da maneira como a gente pode trabalhar. Né? Então, o que eu disse agora há pouco sobre conflitos que todo mundo tem, passa pela vida pastoral também. Sim, pastores, claro. Homens que pregam, homens que assumem ministério, têm uma família, são pessoas comuns, pessoas normais, sim, e que às vezes têm dificuldades que são além do que simplesmente lidar com o conflito como o outro lidaria, porque ainda tem o peso da responsabilidade de ser pastor. Eu acho que tem uma certa cobrança, não, pastor Marcelo? Sem dúvida nenhuma. O próprio desejo do pastor de fazer uma tese sobre isso mostra que todas as relações humanas, elas são feitas de conflito. Por quê? Porque elas são construídas. Se elas já fossem perfeitas, nós não teríamos conflito. Mas justamente Deus é incrível. Tudo aquilo que Ele construiu perfeito.
mas ele construiu com a capacidade do desenvolvimento. Exatamente. Então, nós também temos não somente o casamento, mas as relações pai, mãe, a relação com o nosso próximo, seja ele quem for, terá que ser construída. E no processo dessa construção, é natural que hajam conflitos, porque são dois seres o quê? Livres, que têm a sua individualidade, e essas individualidades elas têm que se ajustar. Então, neste processo, haverão os conflitos que são muito naturais. Agora, é necessário que esses conflitos não sejam vistos apenas como conflitos e basicamente os deixem nos seus devidos lugares. Claro. Eles precisam ser trabalhados, né? Sim. Conflitos é para serem trabalhados, resolvidos, administrados. Tem coisas que você não vai conseguir mudar na vida do outro, nem na sua, quem somos nós para nos mudarmos assim no estalar de dedos, mas desenvolver a nossa capacidade de nos moldar a vida e as circunstâncias e principalmente para o bem-estar e para a felicidade do outro. E uma coisa, desculpe, Darlete, Sim, uma coisa que eu pastor. gostaria de acrescentar, você seguiu numa direção muito importante. Nós não podemos achar que o fato da existência de conflitos é uma marca ou é um sinal de que o nosso relacionamento está no fim, ou que não deu certo, ou que não deve ser investido no relacionamento. É o que o pastor falou, é um processo, está sendo construído. Então, é claro que vai aparecer. No relacionamento com os filhos é assim, no relacionamento com os pais é assim, e entre o casal é assim. Entre nós, no relacionamento social, profissional, enfim, é uma situação que nós temos que amadurecer e entender que ela existe, que ela está ali. Agora, qual que é a diferença? A maneira como nós trabalhamos com esses conflitos. É a única diferença. Qual que é o detalhe básico para se resolver conflitos, então? A primeira coisa, tem 3 regrinhas que a gente pode identificar esse detalhe que você falou. Primeira, identificar o conflito. Cada conflito tem que ser identificado qual é o conflito. Segunda coisa, descobrir qual que é a minha responsabilidade nesse conflito. E a terceira coisa, tentar resolvê-lo para que ambas as partes envolvidas sejam beneficiadas. Então, o grande problema é que a gente começa a falar, por exemplo, sobre um gostar de sair e o outro gostar de ficar em casa. Só que aí já fala que um não é muito carinhoso e já entra na questão da falta de atenção para os filhos, já entra na questão financeira, aí você envolve uma série de assuntos que você fica desesperado, porque você começa a ver um mar de problemas. Olhe para um conflito. Qual que é o conflito que no momento vocês estão enfrentando? Identifique esse conflito. É a nossa falta de comunicação? Então, Pode ser. Qual que é a minha parte? Qual que é a minha responsabilidade nessa falta de comunicação? Qual que é a sua? Então, como que nós vamos fazer para melhorar isso? Parece uma regrinha tola, mas ela direciona e é muito prática para você trabalhar na solução. Absolutamente prática, principalmente esse aspecto número 2, que eu acho que é o mais difícil, identificar. A gente dá um jeitinho, a gente identifica. Pode até errar, mas do meu jeito eu vou identificar. Mas quando eu me pergunto qual é a minha parte nesse conflito, não, pastor, tenho nada a ver com isso, o problema é dele ou o problema é dela. E aí eu acho que isso é que torna a coisa mais difícil ainda, Marcelo. É interessante, Darlete, indo ainda na direção que o pastor tomou, é muito importante, no nosso caso como pastores, que a gente não tenha onipotência ministerial. Ótimo. Quando você senta para conversar, você baixa a guarda, aí você reconhece o problema. Eu acho que identificar o problema, ele é crucial, por quê? Se você não identifica, você não trata. Ou então, se você faz uma identificação equivocada, você vai tratar de um problema que você não tem e aquele que você tem, você não vai resolver. Então, identificar é fundamental. A partir do momento que você identifica que você já baixou a guarda, já se tornou mais humilde para reconhecer aquilo, aí você pode então fazer o quê? Tratar e reconhecer em você que há necessidade o quê? De ajuste. Então vamos sentar e vamos ver o que é possível ser feito. Se não houver essa disposição, nenhum conflito vai ser resolvido, né? E nós temos aí exemplos, talvez, na nossa vida, no mundo. Nós temos, por exemplo, países aí que estão brigando há quantos mil anos. Eles dizem que não, a gente vai sentar para conversar, para resolver, mas parece que senta, conversa e nunca resolve. Eu acho que uma família não dá para se manter, né, ou as nossas relações próximas, de um jeito desse. Senta, conversa e não resolve. Aquilo que o pastor falou, ninguém abaixa a guarda, o conflito nunca será resolvido.
Exatamente. Por isso que eu falava agora há pouco, antes de começar o programa, para umas amigas nos bastidores, e alguém falava sobre discutir relação, acho que o pastor estava envolvido nessa conversa de bastidor, e aí eu falei assim, essa história de discutir relação é complicado, por conta disso. Quando você vai discutir relação, chama o marido para conversar, quero conversar com você, ele já sabe, pronto, ela quer me dizer horrores. E nessa coisa de discutir relação, se não tem esse aspecto da humildade, de mesmo que você tenha razão, escolha ser feliz, não tem uma história assim, você quer ter razão ou quer ser feliz? Bom, eu quero ser feliz. Então, às vezes, vai ter que abrir mão da tal da razão, para ter que dar um passo para trás e dizer, tá, tudo bem, eu vou colaborar. Então, essa questão é muito necessária, mas é uma das partes mais difíceis, eu acho, dos relacionamentos. E por isso, Tereza, que o relacionamento matrimonial, a gente tem que entender que amar é uma escolha. Eu não vou me relacionar com uma pessoa dentro de um casamento pensando assim, tudo vai dar certo, vai um passo de mágica, as coisas vão se ajustar de maneira automática. Não é assim. Esse ajuste, essa adaptação no relacionamento, ela vai depender da minha escolha de amar a pessoa. Porque gostar é espontâneo. Eu gostei da pessoa, eu a vi, aquela covinha, aquele jeitinho de andar, aquela coisa, o olho, enfim. Mas depois que eu começo a me relacionar e eu vejo as diferenças e algumas coisas me incomodam dentro do casamento, eu penso assim, não dá. Então, eu escolhi amar. Aí eu vou investir nesse relacionamento. Agora, às vezes é chato, às vezes eu estou cansado, não quero discutir relacionamento, eu não estou disposto a entender o outro, porque compreender o outro, você tem que ouvir nas entrelinhas, né? Isso. E às vezes ouvir as pessoas nas entrelinhas não é assim. Eu estava lendo um texto hoje, que eu amo demais esse texto, quando Jesus olhou a multidão e diz Mateus que ele teve compaixão da multidão. Jesus tinha compaixão da multidão, compaixão é se colocar no lugar da pessoa. Quando a gente, num relacionamento, mesmo que não seja só conjugal, a gente procura, se esforça para se colocar no lugar da pessoa, é chato, ele implica comigo, mas deixa eu me colocar no lugar dele. Por que ele chegou nesse ponto? De onde que vem essa situação? Quando a gente namorava não era assim, mas ele identificava algumas coisas, agora ele está assim. Deixa eu me colocar, será que ele está se sentindo em dificuldade no trabalho dele? Será que ele está cansado? O trânsito deixou ele irritado? Ele não tem se sentido amado? Será que eu não tenho demonstrado que eu amo? Ele duvida que eu o amo? O que está acontecendo com ele? Começa por aí, mas aí vai esforço, dedicação, tolerância e uma série de coisas. Aí você só faz quando você decide amar a pessoa. Porque eu decidi amar e eu vou investir nisso. É preciso você ter muita profundidade na alma para você chegar a esse ponto. Tem pessoas que gostam da parte rasa da piscina, né? Não, eu nunca vou mergulhar no relacionamento. Então eu conheci a menina, daqui a pouco, olha, não, eu comecei a ver os problemas que todo mundo tem, ou aqueles desajustes, não, eu vou passar para outra. Fica pulando de galho em galho, nunca vai ser feliz. Porque a felicidade está no quê? A gente realmente se aprofundar nas relações. A mesma coisa com os pais, a mesma coisa com os nossos professores. Todas as relações trarão esses conflitos. Mas quanto mais a gente se aprofunda, mais prazer Deus nos dá nessas relações. E aí você vai descobrindo que as pessoas não são feitas só daqueles problemas. Elas também têm muitas bênçãos e muito a colaborar com a nossa vida. Né? Muito bom. Sabe que a nossa conversa aqui era para ter começado já falando a respeito de conflitos entre pais e filhos adolescentes. Era o nosso combinado, mas como o nosso programa não tem um script fixo, a conversa flui assim do jeito que você está vendo. Mas estamos falando de conflitos sobre relacionamento conjugal de modo em geral, e eu deixei a conversa fluir porque eu acho extremamente necessário. Eu sempre sei que quando uma conversa se levanta aqui, tem uma necessidade do outro lado sendo atendida. Enquanto vocês falavam, eu me lembrava que ontem, por volta da meia-noite, alguma coisa assim, chegou uma mensagem no meu celular, um casal em dificuldade, a esposa pedindo oração e dizendo que o inimigo estava trabalhando na vida deles, e eu disse para ela, então, o que você está fazendo, que não fez ainda? Ajoelhe-se agora e ore com ele, por ele. Ore com ele, não jogue ainda mais lenha nessa fogueira, ore com ele. E ela, eu vou fazer isso agora. Não me devolveu outra mensagem, só disse que faria isso. Eu espero em Cristo Jesus que Deus tenha interferido naquele relacionamento. Precisamos buscar a Deus
desesperadamente pela presença de Deus em nossos relacionamentos, porque não é fácil. No raso ainda vai, agora quando se aprofunda, né, pastor Marcelo? Mas então, vamos para o nosso intervalinho daqui a pouquinho e a gente volta falando de conflitos entre pais e adolescentes. O pastor Marcelo, ele é capelão de escola, de uma escola adventista aqui em Jacareí, e ele tem uma larga experiência em lidar com os meninos, com as meninas, com os adolescentes e com os pais também. O pastor Marco Lamarck tem toda a sua experiência relacionada à família também. E a questão nós já falamos aqui sobre educação dos filhos, nós já falamos sobre limites, nós já colocamos as condições necessárias para os pais trabalharem de maneira adequada com seus filhos, mas eu tenho sido cobrada pelos adolescentes, pelos meninos e pelas meninas, para que a gente dê voz a eles. E então nós vamos começar essa conversa hoje pensando na versão dos meninos e das meninas. Por exemplo, tem adolescentes que reclamam assim: meus pais não me entendem, meus pais não conversam comigo, é assim, sim, não, não, acabou, não quer me ouvir, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas lutas. Então vamos ouvir os adolescentes, mas logo depois do intervalo a gente começa com esse assunto de vez. Enquanto isso, você manda o seu e-mail para a gente, consultoriodefamilia@novotempo.org.br. Nesse fim de semana eu estive em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O pastor Marco Lamarck é gaúcho, Porto Alegre, né? Você é de Porto Alegre? Eu sou de Canoas, que é grande Porto Alegre. Canoas, fica ali pertinho, já estive também, conheço. E aí eu ganhei um presente. Deixa eu pedir para o meu câmera aqui mostrar um presente que eu ganhei de amigos queridos da igreja. Olha, que lindo, uma caneca personalizada com o logo e o nome do consultório de família, né, fofo? Exatamente, bonito. A Igreja Adventista do bairro Cidade Nova, lá em Caxias, Rio Grande do Sul. Tenho que mandar muitos beijos para muita gente dessa cidade querida. Vou fazendo aos poucos, à medida que a minha voz me permita. Mas um beijo grande para vocês, queridos e amados, amigos e irmãos, onde vocês estiverem assistindo a gente aqui, o Consultório de Família, sempre um cantinho reservado para você, falando de família, de emoções, de sentimentos, de espiritualidade, de coisa boa. Beijo grande para você, o nosso intervalo é rapidinho, fica com a gente, até já.